A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, coisa linda, o povo de Deus nós conhecemos em todos os lugares. Irmãos, nós vamos aqui colocar uma palavra, uma pregação deste domingo, Jardim Yara. Irmão, preste bem atenção neste capítulo, neste livro e no que o servo de Deus pregou. Até essa boneca de borracha, Reborn, o qual está mexendo com as cabeças, não daqueles que têm esses bonecos para admirar. Irmãos, são pessoas que são atormentadas, que dão vida a um pedaço de borracha. E o servo de Deus pregou o final dos tempos. Olha, tivemos um culto, eu coloquei aqui no canal um culto do Água Rasa, nosso querido irmão Cláudio Codonho. Ele pregou Mateus 24, correto? Que diz bem assim. E o nosso irmão Eudes Cabral também pregou, irmãos. Diferença dia 19, 20, 21, 22, né? Diferença de 3 dias Deus deu estas pregações para os servos de Deus. Podemos observar, irmãos, em que Deus está alertando o seu povo na terra. Olha, há 3 dias atrás, nós colocamos até um vídeo falando sobre ali no Água Rasa, que foi Mateus 24, o qual diz bem assim: sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Irmãos, coincide com essa guerra, né? Coincide com o que está acontecendo nos final dos tempos. Coincide, né? O servo de Deus ainda foi mais além. Deus deu para ele a palavra mais além para falar do povo na igreja, do povo que está se dispersando, o povo que está praticamente não ouvindo a palavra de Deus. O povo está deixando o inimigo tomar suas mentes e seus corações. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Enquanto estavam ali os discípulos mostrando o templo bonito, Jesus já falou: não ficará pedra sobre pedra. Será tudo derribado. Começo das dores na terra, o povo mudando seu conceito, inteligência artificial, a gente pega para o bem, né, para fazer uma montagem, mas inteligência artificial muitos pegam para o mal, tecnologia avançada, o povo se limitando às coisas, o povo não buscando, não orando. Irmãos, tá difícil, viu? Tá difícil. Podemos observar em que o povo está aí praticamente dormindo, né, irmãos? O servo de Deus ainda mencionou o hino 39. Desejo ser, ó meu Senhor, fiel a ti até o fim. Não deixe eu pecar. Não deixe, né, irmãos? Leia o hino 39 todinho, irmãos. Que é a súplica para que Deus nos ajude. E através dessa palavra, nesta manhã de segunda-feira, peço encarecidamente que a nossa querida Irmandade ouça essa pregação de novo, irmãos. E aqui compartilhe, dê o joinha, comente. Irmão, comente mesmo, para que esse vídeo
vá para mais pessoas. Nós estamos tendo problema aqui no canal. O YouTube não está indicando os vídeos, algum problema de algoritmo, alguma coisa, né, irmão, de advertimento. E peço para nossa querida Irmandade mostrar para o YouTube que é relevante, que nós precisamos mandar para mais pessoas, irmãos, essas pregações. Não vou interromper a pregação, senão fica muito extensa, quase 50 minutos, mas Deus falando tudo, irmão. Irmão, desligue. Você que está tomando café, você que está indo no trem, no metrô, no ônibus, coloque o fone de ouvido e preste bem atenção no que Deus mandou nesse final de noite. Vamos ouvir na mesma comunhão, querido? Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui fala do sermão profético e o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estes versos. Aqui, irmãos, mais para frente diz que haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Essas palavras que nós acabamos de ler, amados irmãos e irmãs, elas saíram da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava aqui finalizando a sua missão nobre, que ele veio cumprir na face desta terra.
E aqui, irmãos, ele já estava se preparando, deixando orientações para os seus discípulos, porque passado não muito tempo deste sermão profético, que ele ali pregou para os seus discípulos, ele foi preso e foi julgado, torturado, e também foi crucificado da forma que nós já sabemos. Crucificado e morto. Havia uma dívida muito grande da humanidade para com Deus. E o Senhor Jesus, ele não tinha culpa nenhuma desta dívida. Todavia não foi encontrado ninguém com condições de pagar esta dívida. E ela precisava ser paga por conta de uma inimizade do homem para com Deus. E o homem também, por conta do pecado, ele acabou caindo na presença de Deus. Éramos todos caídos. E esta inimizade, ela tinha que desaparecer, ser reatada esta amizade com Deus. E também o homem, ele não tinha esperança. Até Cristo, o homem não tinha esperança. Pelo contrário, o homem tinha pavor da morte e da sepultura. Mas o Senhor, além de pagar as nossas dívidas, ele trouxe para nós esperança. Mas não é uma esperança simples. É uma esperança que ninguém poderia nos ofertar. Que é a esperança da eternidade com glória, em um novo céu e numa nova terra, onde que habita a justiça. E ele trouxe para nós essa esperança, além de pagar as nossas dívidas com o Criador. E aqui, irmãos, ele falava dos tempos. O Senhor havia feito um discurso forte, censurando os escribas e os fariseus, que eram ali duas seitas, e eles eram tomados de hipocrisias. E o Senhor aqui falava: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque eram pessoas hipócritas, irmãos. A hipocrisia no ser humano, ela bloqueia o ser humano de entender muitas coisas. E aqui o bloqueio desses escribas e desses fariseus era com respeito às coisas celestiais. Por causa das suas hipocrisias, eles não conseguiam entender quem é que estava ali perante eles, quem era que estava falando com eles, e da onde veio aquele que estava ali falando com eles, e eles resistiam ao Senhor Jesus. E além de resistir, eles buscavam ocasiões para ver se pegava o Senhor Jesus em algum deslize, para depois condená-lo. Mas o Senhor, as situações adversas que eles criaram, o Senhor saiu de todas elas, porque Ele é a fonte do saber, irmãos. Sendo o Senhor a fonte do saber, e vindo à Terra com este propósito que Ele veio, de nos gerar para Deus, nós fomos gerados de novo em Cristo. Ele também, Ele falou um dia assim para os discípulos. Ele já tinha desenvolvido uma afinidade e um relacionamento com os discípulos. Ele falou assim: a partir de agora, eu não vos chamarei mais de servos,
porque os servos não sabem dos negócios do seu senhor. A partir de agora eu vos chamarei de amigos. Irmãos, e o Senhor começou a considerar, a partir daquele momento, aqueles seus discípulos como amigos. E essa consideração, ela está de pé até os dias de hoje, irmãos. Porque o Senhor também nos considera como amigos, e nós temos a Ele como nosso amigo. E ter o Senhor Jesus como amigo, principalmente no tempo que nós vivemos, porque aqui tudo que Ele falou está se cumprindo, inclusive a respeito das traições. E ter o Senhor Jesus como amigo, irmãos, é o maior descanso, a maior tranquilidade e repouso que nós podemos ter neste momento, é o maior privilégio, porque nós temos certeza que Ele nunca nos trairá, Ele nunca deixará nós só em circunstância nenhuma. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, este amigo estará conosco. E nos momentos da alegria, do júbilo, Ele também estará conosco. Porque Ele não tem inveja, pelo contrário, Ele sente prazer em ver alguém feliz com uma conquista, com algo que recebeu das mãos de Deus. E neste mundo de traição, isso já não existe. São raros aqueles que se alegram com uma conquista, com alguma dádiva que recebemos. E a hipocrisia tomou conta da terra, porque as pessoas às vezes demonstram alguma alegria, alguma satisfação, mas são demonstrações falsas, camufladas de falsidade. E muitas vezes, irmãos, a pessoa nos abraça, nos felicita, mas por dentro está espumando de ira e de inconformismo, e desejando também que aquilo que alguém recebeu não fique por muito tempo na sua mão. Mas só que nós temos um amigo, amados irmãos e irmãs, e tudo que nós recebemos do Pai das luzes, o Senhor, Ele conserva nas nossas vidas. Porque está escrito que para toda a glória haverá uma proteção. E a glória de Deus, ela está sobre esta igreja. As bênçãos de Deus estão sobre esse povo. E também a unção de Deus está sobre a igreja de Cristo na terra, irmãos. Esta igreja, ela está 100% blindada pela palavra de Deus. E aqui, irmãos, depois de o Senhor fazer esse duro discurso e censurar por um espaço muito grande aqueles escribas e fariseus, o Senhor ia saindo do templo, do local onde que ele estava, e os seus discípulos, eles começaram a mostrar a estrutura do templo. Eles esqueceram muito rápido daquilo que eles escutaram. E quando saíram lá fora, começou a mostrar a estrutura do templo. Em vez de eles saírem comentando daquela censura que Cristo tinha feito, eles saíram dali e já esqueceram, mostrando o templo, a construção do templo, pensando que aquilo ia impressionar o Senhor Jesus. Mas essas coisas, irmãos, não impressionam o Senhor, porque isto que tem na terra pode ser o mais encantador empreendimento, a mais encantadora mansão. Isso é relíquia, isso não serve para se comparar com aquilo que existe lá nos céus, irmãos. Então essas coisas não encantavam o Senhor Jesus. E o Senhor falou para eles assim:
Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra neste templo que vocês estão me mostrando, que não seja derrubada. E depois, irmãos, nos anos 70, mais ou menos, Jerusalém foi invadida e aquele templo foi destruído para cumprir o que o Senhor tinha dito. E ali eles subindo nos montes das oliveiras, eles ficaram com aquilo na cabeça, fermentando. Aí eles chegaram, quando o Senhor chegou no Monte das Oliveiras, eles falaram, dize-nos quantos serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E esta cautela, amados irmãos, elas têm que estar em cada um de nós, porque nós estamos, irmãos, aí propícios a sermos enganados por alguma situação. Talvez alguém humano não nos engane, mas nós estamos aí propícios a sermos enganados por espíritos invisíveis e que estão no ares, que se proliferaram, e esses espíritos, eles estão aí para enganar a igreja de Jesus Cristo. É triste falar, mas existem conselhos, existem pregações. Se a Irmandade quiser congregar, domingo de manhã congrega, domingo à tarde, domingo à noite. Se a Irmandade quiser congregar de 12 a 16 vezes por semana, tem condições, porque na maioria dos dias tem culto de manhã, de tarde e de noite. A fartura de conselhos, de palavras, ela é muito grande no tempo que nós vivemos. Mas, lamentavelmente, com todas essas farturas, muitos estão sendo enganados, estão sendo seduzidos por coisas que conflitam com o Evangelho da Graça, e com toda essa fartura não estão desfrutando. Muitos não estão se beneficiando. Podemos congregar até 16 vezes numa semana que tem 7 dias. E tem gente que fica 1 mês, 2 meses, 15 dias e não congrega, irmãos. E o Senhor está mandando esta palavra porque está escrito aqui que a alma farta, ela pisa no favo de mel. Mas para a alma faminta até o amargo é doce, irmãos. E o Senhor falou assim, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas ainda não é o fim. Porque o fim de tudo, irmãos, ele não está próximo, não. O fim deste mundo, o fim da existência desse planeta, não está próximo, não. Vai demorar muito. E vai demorar, e vai vir séculos e mais séculos. Mas a vinda de Cristo, sim, ela está bem perto. Está escrito aqui que quando a igreja será tirada, ainda virá o milênio, onde que Satanás ele será amarrado. E alguém fala, se o Satanás for amarrado, então o mundo ele vai ficar mais fácil de se viver. Engano. Porque além de estar o homem reinando, irmãos, às vezes nem com a própria inteligência dele, reinando com inteligências artificiais e ainda debaixo de várias crueldades,
Além de isso, o inimigo, Satanás, ele vai ser amarrado, mas os ministros dele não. É só ele que vai ficar 1000 anos amarrado. Mas o seu exército, os anjos caídos, ainda ficarão ali. E ele ficará incomunicável. Às vezes alguém é preso por algum delito, mas ainda ele tem uma comunicação. A pessoa não pode sair aqui fora para conversar com os que estão em liberdade, mas vai lá um parente, um advogado, e traz algumas coisas que o preso quer falar para os familiares e para outras coisas. Mas o inimigo, Satanás, não, ele vai ficar incomunicável esses 1000 anos, porque o Senhor é que vai prender ele ali. Então, irmãos, isso vai demorar, mas a volta de Cristo, ela está mais breve do que muitos estão aí pensando. Está escrito aqui: se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Irmandade, nós temos que ter consciência que quando existe uma guerra, nós temos ciência aí que, lamentavelmente, ali por lado do Oriente está tendo algumas guerras. Então tem lugares que ele já constrói ali abrigo subterrâneo. E ali construindo, quando toca-se uma sirene, que aquela sirene ela está alertando aquela nação, o povo daquela nação, que vem vindo ali uma bomba, vem vindo ali alguma coisa explosiva para cair naquela nação e que traz grande destruição. Então eles ouvindo, porque é tudo monitorado, a nação monitora lá o espaço do inimigo e percebe quando que sai de lá o míssil. Aí ele tem uma trajetória, ele tem também uma quantidade de tempo para atingir o alvo. Então é tudo monitorado. Quando o míssil é lançado, naquela outra nação já toca sirenes, alertando aquela nação que ali vem vindo mísseis que destrói. Eles correm ali para os abrigos subterrâneos, até depois, num aplicativo, ser informado que já há tranquilidade e já pode sair. Quem, irmãos, ignorar esses avisos, a pessoa está na iminência de ser ali morto, de perder a sua vida. Agora, espiritualmente, amados irmãos, nós estamos em guerra. Estamos numa guerra acirrada. Porque às vezes a guerra ela tem as suas intensidades. E nós estamos numa guerra acirrada. E o inimigo, ele tem armamentos letais que conseguem causar grandes danos. E sempre vem através da palavra, através do Senhor que cuida deste povo, sempre vem ali alertas para o povo ter cuidado. Não é para o povo correr para debaixo de um abrigo subterrâneo. Não. O alerta é para o povo não sair debaixo da proteção divina, do esconderijo do Altíssimo. E sempre vem alertas, por quê? Porque o adversário está aí com mísseis e letais. E tem aqueles que não dão crédito. E eles preferem ignorar esses avisos. E eles ficam vulneráveis. E vem aí esses mísseis, os dardos inflamados do maligno, e atinge. E a pessoa acaba indo a óbito espiritualmente falando, porque as armas do adversário elas são letais. E o povo, irmãos, as coisas elas não acontecem do dia para a noite. A Irmandade tem que entender que o nosso inimigo, ele é estrategista. Nós temos que entender e buscar de Deus. E não acontece do dia para a noite. E o povo, irmãos, tem que clamar a Deus para que Deus
venha despertar-nos. Porque, a Irmandade, presta atenção, o inimigo ele fica mapeando. É que nem quando vai atingir um alvo e vai lançar um míssil. O míssil não sai de uma nação que lança aleatório. Vamos lançar ele aqui, onde que cair, caiu. Não é assim. Ele já sai ali tudo mapeado. Eles mandam ali, irmãos, satélites. E esses satélites eles começam a fazer filmagens. E ali eles começam a tirar fotos e alimentar ali o local, né, um quartel-general. E ali, através daquelas imagens, eles traçam um GPS e põem naqueles mísseis, são mísseis teleguiados. Então eles já saem dali com um destino, com um alvo. E tem países que eles vão nos alvos chaves primeiro, né? E assim, o adversário, ele mapeia nós. Ele fica nos espreitando, a Irmandade tem que saber disso. E ele vê onde que o povo é mais vulnerável, aonde que tem mais vulnerabilidade no meio da igreja. E ele percebeu, irmãos, nesses últimos tempos, que uma parte mais vulnerável no povo de Deus é ignorar a aparência do mal. Ele percebe que o povo até dá bastante crédito em perceber o mal, identificar o mal, mas o povo, ele não está muito preocupado com a aparência do mal. E ele tem isso nas suas mãos. E Deus está me revelando, não, nos revelando isto, para que nós ficamos atentos. Então a igreja, muitas vezes, cuida do mal, mas esquece da aparência do mal. E é pela aparência do mal que ele está entrando e minando a nossa resistência, tirando a nossa força. Porque a gente às vezes fala, isso aqui é muito pequeno, isso aqui não traz problema nenhum. Nós vamos fazer isso daqui, ou vamos participar disso, isso aqui não tem problema nenhum. E muitas vezes são outras coisas. A Irmandade, veja bem, nós temos que entender a respeito de Deus, irmãos. Um dia expulsaram o povo lá de Jerusalém, da terra, os judeus, e levaram eles cativos, e vieram ali os inimigos, e aquele rei que expulsou, ele pegava outras pessoas e colocava quem ele queria lá em Jerusalém, quem ele quisesse. Ocorre que começou a aparecer lá feras, e essas feras, isso é bíblico, e começou a ali matar aquelas pessoas que foram colocadas ali. Aí o que falaram? Corre, busca lá uns sacerdotes, porque o Deus dos hebreus, ele está irado, e busca ele lá para ensinar, a cultuar, como que é que a gente agrada esse Deus, porque senão a ira dele não vai parar, e essas feras vai destruir todos nós. E teve outro acontecimento, que quando Deus deu nas mãos do povo, através de Josué, a Jericó, que caiu o muro de Jericó no grito. Nunca houve uma guerra ganha no grito da forma que foi. E caiu no grito. E quando Deus deu, só que o Senhor falou assim, não pegue nada de lá de dentro. A cidade é de vocês, mas não pegue nada de lá de dentro, porque tudo que tem ali é anátema, é maldição. Irmãos, e cumpriram aquilo, mas teve um soldado só que ele não concordou com aquilo. E foi lá e pegou alguma coisinha. Ninguém sabia. Mas depois começou a vir as consequências daquela teimosia dele. De ele não ter cumprido aquilo que Deus pediu através da boca de Josué. Como que veio a consequência? Tinha depois de Jericó uma cidade pequenininha chamada Ai. E essa cidade, o povo ia passar lá e Deus tinha dado também na mão
do povo de Deus. Aí, o que fez Josué? Pegou ali, irmãos, os soldados, e ali num consenso falou: o povo está cansado da batalha aqui em Jericó, vamos pegar só um exército pequeno, porque lá não tem muito exército também, e o Deus vai dar esta cidade na nossa mão. Mas foi engano. Eles mandaram um exército lá, aquela cidade pequenininha, matou os soldados do povo de Deus e outros fugiram. E Josué ficou triste. Ele falou: ah, Senhor, tu acabaste de dar Jericó na nossa mão. Nós gritamos, os muros caíram. Deus deu todo o povo nas nossas mãos. Agora nós perdemos a batalha com uma cidade tão pequena nisso. Aí o Senhor falou assim: é por causa do anátema. Eu avisei que não era para pegar o anátema, e pegaram. Josué, você vai fazer assim, 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 tu vai lançar sorte assim, 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 que tu vai chegar em quem fez isso. E foi como o Senhor fez, irmãos, até que chegaram num soldado chamado Acã. Aí Josué falou: vem cá, meu filho, você pegou alguma coisa daquilo que Deus falou que não era para pegar? Ele falou: ah, meu pai, peguei sim. Eu peguei ali um livro, veja só que coisa simples. Eu peguei um livro, eu peguei uma capa babilônica, e eu peguei 30 moedas que tinha ali, e escondi debaixo da minha tenda. Falou assim: então vai lá, busca lá, porque a ira de Deus está sobre nós. E quando ele trouxe, irmãos, ele foi justiçado, porque ali foi uma coisa que ele tinha feito, então ele foi condenado à morte. E tudo aquilo que ele pegou foi queimado. E a ira de Deus saiu do meio do povo, e o povo voltou lá naquela mesma cidade e conquistou a cidade que Deus tinha dado na mão deles. Então, às vezes a gente fala: isso aqui é muito simples, isso aqui não desagrada a Deus. Eu fazer isto, eu andar assim, eu me vestir desta forma. Então, o adversário, ele está indo naquilo que a gente está ali, irmãos, desconsiderando, que é a aparência do mal. E aí depois ele desestrutura através da aparência do mal. Aí ele já vem com um pouco mais de força, põe uma mulher, põe um homem na vida do outro, ou do moço, ou da moça, ou arma uma cilada. Irmãos, os lares estão ali se desfazendo. O amor, ele está indo embora das casas. O relacionamento familiar, eles estão enfermos. Tem muitas casas que o relacionamento familiar está enfermo. As pessoas não têm palavras doces, que a doçura do lábio ela aumenta o ensino, mas a palavra dura ela suscita a ira. E as pessoas não têm mais palavras doces no lar. Não tem uma palavra de elogio, não tem um abraço. Quantos dentro de uma casa, entra mês, sai mês, não tem um abraço naquela família. Não abraça filho, não abraça pai, pais não abraça filhos, esposo não abraça esposa, nem esposa esposo. Não tem, e não tem ali, irmãos, palavras que, sabe, cria um ambiente saudável. Pelo contrário, ou se trancam e ficam ali morando no mesmo teto, mas um trancado para cá, outro trancado para lá, e tudo sequestrados, reféns da tecnologia. Eu não preciso também ficar aí me envolvendo, e pega ali, fica sequestrado pela tecnologia. O adversário, irmãos, ele veio já de tempo, ele foi tirando a sublimidade da humanidade, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele foi tirando tudo aquilo que é de Deus, divino, foi tirando de dentro da humanidade, sugando. E quando a humanidade está quase oca, aí ele pegou e começou a injetar o que é dele. E nós estamos vivendo esta fase.
Então as loucuras elas aparecem. A pessoa pega um pedacinho de silicone, um pedacinho de borracha, e fala que aquilo é um filho, é o bebê dela. E quer deixar ele na creche enquanto trabalha. Quer levar num posto de saúde ou algum lugar, num UPA, para que ele tenha um atendimento humanizado. Tem um empresário, que ele tem algumas empresas, e ele pegou um de seus filhos e colocou para gerir esta empresa. O filho, muito capacitado, começou a fazer a empresa andar. E recentemente ele chegou em casa, a esposa falou: nosso filho está no telhado. Como está no telhado? Não, ele acha que ele é uma ave e ele tem que dormir empoleirado. O que é isso, irmão? Será que nós não estamos percebendo que tem alguma coisa errada? Quanto tempo a igreja vai levar para despertar a respeito do tempo que nós estamos vivendo? Quanto tempo? Esse povo era para despertar de imediato, porque nós temos a luz de Deus, irmãos. Esse povo era para ver as coisas e já falar: isso aqui é cumprimento. Mas até a igreja despertar das coisas que estão acontecendo, e nós, irmãos, eu queria pregar alguma coisa diferente, mas Cristo falou todas essas coisas aqui, nós estamos vivenciando, e nós se preparamos e clamemos a Deus, porque as coisas não estão fáceis. Tem pessoas que vão andar aí, irmãos, de uma forma tão depravante, e alguém vai falar assim: ué, mas está junto com o marido, como que ele deixa ela se vestir dessa forma? Mas se vai ser de forma tão depravante, às vezes até segurando os filhos, que muitos não vão entender, já não estão entendendo. Mas a igreja precisa despertar. Irmãos, as sirenes, que são as trombetas na boca dos atalaias, elas estão tocando toda noite. Só não desperta quem não quer. Só não corre para debaixo do abrigo do Senhor quem não quer. Quem quer ficar ali no seu ego, no seu eu, dando vazão para os seus desejos e valorizando mais o desejo da sua própria carne, que isso aqui é passageiro, irmãos. Duração nossa aí é 70, 80 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso aqui é passageiro. E nós ficamos aqui alimentando, dando vazão, e querendo satisfazer todos os desejos que essa carne produz. Aqui, irmãos, é um vulcão. Ela produz, se nós não tivermos espiritualidade, e nós não andarmos em comunhão, a produção dos desejos carnais, irmãos, é uma coisa assustadora. Depois eles vão querer ser alimentados, esses desejos. E alimentos para desejos carnais tem com fartura. Os irmãos, vejam, para ser escrito as escrituras aqui, o Senhor tomou homens consagrados para que escrevesse aquilo que nós lemos aqui. São 66 livros no Novo e no Antigo Testamento que compõem essas Sagradas Escrituras. Mas foram tudo homens consagrados para alimentar a alma, o espírito, e para conter o ímpeto da carne. Agora, para alimentar desejos carnais, está cheio de alimento. Mas essas pessoas que criaram esses alimentos que satisfazem, elas foram pegas por um outro príncipe, pelo príncipe das trevas. Pega eles, porque esses daqui que escreveram esses livros sagrados, eles foram levados as suas mentes até os céus, e na comunhão com Deus eles redigiram o que está escrito aqui. Mas o príncipe das trevas pega um ser humano
e leva ele na galeria mais baixa das imoralidades, e ele volta de lá cheio de inspiração para criar alimento que satisfaz a carne, e está cheio aí. E se nós não tivermos espiritualidade, nós vamos comer e se sentir satisfeito com a comida que ela alimenta a carne e nos leva para o óbito espiritual. Tem alguns que entram no nosso meio, vêm com os olhos carregados de adultério. Não tem pureza nos olhos. Não pode olhar uma irmã em Cristo que já olha com impureza e com pensamentos maus. Tem algumas que entram aqui e não tem também pureza nos olhos. Não pode olhar um irmão em Cristo que já fica, e às vezes até casado, sabe que ele é casado, sabe que ela é casada, e a pessoa também é casada, e fica ali com os olhos cheios de adultério, pensando tantas coisas. Por quê? Porque estão se alimentando daquilo que tem com fartura na terra, mas esquecendo que ainda o alimento dos céus, ele também não está escasso, ele tem com fartura. Aí entra aquilo que Deus colocou em todos os seres humanos. Os seres racionais têm, os animais irracionais não, mas nós seres humanos racionais e os anjos que são racionais, tanto eles como nós temos. Aí entra aquilo que Deus colocou em nós, na sua criação racional, o livre-arbítrio. Então eu posso ir para este caminho, engodar os meus olhos, pensar, cobiçar, ou eu entro por este caminho, que Deus vai encher minha vida de espiritualidade, vai me dar vontade de eu me consagrar, de eu estar... Cantamos o hino 39, será que todo mundo prestou atenção naquilo? Eu desejo, Senhor, por ti sempre viver. Será que todo mundo cantou de alma? E cingir a coroa nos céus. Guarda o meu coração para nunca pecar. Foi o que nós cantamos aqui. E é isto que Deus está mandando esta palavra. Irmãos, o ser humano está se desconectando da realidade. A sociedade entrou em colapso e ninguém percebe. E o teu inimigo está no teu calcanhar para te desconectar da realidade. Mas é o final desta palavra, que é dura de ouvir, mas eu confesso para a Irmandade, ela é muito gostosa de pregar, porque isso daí, quem aceitar, vai, aleluia, carregar em si um antídoto para tirar todo o veneno que o maligno já jogou na tua vida. Glória, esta palavra ela vem com este antídoto para tirar todo o veneno que o maligno ele já jogou na tua vida. E se tu aceitar esta palavra, ela vai te dar força, ela vai te fazer uma pessoa tratável, ela vai te fazer uma pessoa cordial, ela vai te fazer uma pessoa que as pessoas se sentem bem e está perto de ti. Os seus filhos vão sentir bem, a sua esposa. Hoje receba virtude no teu abraço, que a partir de hoje, quando tu abraçar a tua filha, abraçar o teu filho, as virtudes de Deus vai se manifestar neste abraço, e o Senhor vai cortar laços que o inimigo arma na vida da tua família, na vida do teu esposo, da tua esposa. Se a tua comunhão agora, só um pouquinho de comunhão que tu buscar, tu vai sentir a virtude, ela descer sobre a tua vida, sobre a tua mente, e tu vai sair daqui com a virtude de abraçar. Vai ser uma pessoa que todos querem estar perto. Quando eu estou perto do meu pai, da minha mãe, quando eu estou perto dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, eu sinto bem, eu sinto paz, eu sinto até comunhão. Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. É isso que Deus quer fazer com a igreja. Irmãos, Deus mostra
claramente. Ele está derrubando vários projetos malignos por esta palavra nesta noite. Sinta Deus te abastecer. Acenda a tua luz, reaja, que hoje Deus quer derramar azeite na tua vasilha. Agora tu acabou de receber aí azeite, esta impureza não vai sair contigo daqui. Deus purifica os teus olhos, Deus purifica a tua mente. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, as coisas, ela é tão fina. Ser homem de Deus e mulher de Deus é tão fino, é tão sublime, que até para a gente colocar uma roupa, a gente pensa: eu não vou colocar isto. Eu não vou colocar isto porque eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Porque Deus não impede de nós andarmos bem arrumados. As irmãs andar bem arrumados, os irmãos, Deus não impede, mas nós temos que ter a mente de Cristo. Comprei isso daqui, não, isso daqui, eu não me sinto bem, como está aqui me apertando, nem cabe em mim, é um número menor que o meu, para que eu vou? Mas se eu carregar comigo a lascívia, porque a lascívia, irmão, é um pecado forte, não é só a impureza nos olhos. Se eu carregar a lascívia, quem tem a lascívia, o que ele tem na vida dele? Ele quer ter atitudes provocativas e sensualidade. Então, de todas as formas, no andar, no falar, na voz e até no vestir. A pessoa, ela quer se vestir de uma forma que ela consegue, através da forma que ela se vestiu, trazer a atração do sexo oposto, trazer para a sua vida, através daquilo que ela vestiu. E é muito fino, não é fácil ser crente e não carregar insígnias do maligno na nossa vida. Mas está escrito aqui, irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, não é o amor de meia dúzia, não é o amor da metade do povo. Está escrito aqui, o amor de muitos esfriarão. E quando Cristo voltar, pode até pegar uma igreja cheia, mas com 10% com amor que não esfriou. O resto está tudo aí, querendo ouvir muitas coisas que coce o ego, mas o amor esfriou. Em nome do Senhor Jesus, lembra que Deus te prometeu nesta noite. Ele rasgou aqui diversos projetos do maligno na vida da igreja. Pode ter certeza, o teu inimigo, ele vai tentar te observar, mas Deus, esta palavra vai causar uma frustração. Ele vai ficar decepcionado com a obra que esta palavra vai fazer na tua vida. Vai mudar muita coisa dentro da tua casa, da tua vida, e tenha certeza de uma coisa: o Senhor falou assim: buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Deus não vai deixar faltar nada na tua vida, porque tem um hino que fala: tudo o que nos falta, Cristo suprirá. Saia daqui um homem de Deus, saia daqui uma mulher de Deus, e não abra mão da vida eterna. Deus seja louvado. Deus dará a oração dos irmãos aqui, uma breve oração, unidos, agradecemos a Deus. Amém. Glória a Jesus, aleluia, bendito é o teu nome. Nosso eterno Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez a sua igreja se encontra ajoelhada diante da sua presença, Senhor, agora em ato de agradecimento por esse culto maravilhoso que tu tem proporcionado para nós nessa noite, Senhor. Graça nós te damos pelos hinos entoados diante de ti. Graça nós te damos pelos testemunhos que nós escutamos, Senhor, quer acrescentar a nossa fé
mas maiormente, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa que tu tem mandado aí de cima do alto do céu. Quanto conselho santo, Senhor, desceu entre nós, Senhor. Graça nós te damos, Senhor, que pela sua palavra, Senhor, ela veio como um remédio, Senhor, para curar, Senhor, toda ferida, Senhor, que estava nos machucando. E, Senhor, como foi bom escutar, Senhor, que nós somos os seus amigos, Senhor. Então, Senhor, no finalzinho, Senhor, desse culto, seus amigos te pedem, Senhor, derrama sobre nós o que é do alto do céu, pelo amor do teu nome, para que o inimigo das nossas almas não possa nos enganar e nós nos encontrarmos contigo em nuvem de glórias naquele dia, Senhor. É uma oração de agradecimento, Senhor, mas apresentamos nas suas mãos, Senhor, o servo de Deus que está atendendo o culto, perdeu a sua irmã, Senhor, na quinta-feira. Só tu sabe o quanto ele está ali em cima daquele púlpito, Senhor. Ah, Senhor, conforta o coração dele pelo amor do teu nome, e que o conforto, Senhor, abranja a família do teu servo também, Senhor. Graça nós te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, qual é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vai ter um anjo com uma prancheta acompanhando todos nós essa semana. O Senhor, Ele vai ver qual que é a nossa reação com tudo isso que nós ouvimos aqui. E vai ter muitos livramentos, irmãos, por esta semana. Alguém tem um hino? Vamos cantar um verso do hino 119. Vamos lá. Santo Deus, irmão, esse Deus é maravilhoso, este Deus é glorioso, esse Deus mexe montanhas ao nosso favor. Irmão, coisa linda, né, irmãos? Nós saber que esse Deus fala com as nossas almas, que esse Deus, ele avisa, né, irmãos? E isso que nós acabamos de ouvir, essa pregação, nosso querido irmão Eudes Cabral, pregando pela guia do Espírito Santo. Compare a pregação anterior do nosso irmão Cláudio Codonho com esta pregação, que vocês vão ver que é tudo relacionado ao final dos tempos, ao início das dores. Irmão, guerra, rumores de guerra, o ser humano perdendo o controle, o ser humano perdendo o amor, né, irmãos? Pessoas tristes, pessoas com depressão, perturbação espiritual, guerra espiritual, pessoas passando por prova espiritual. Irmão, muitos aí estão criticando aquela pregação do servo de Deus do Guarujá, mas eu entendo, e a Irmandade também entende, que aquela página em branco, não, o servo de Deus poderia ter colocado mal, né, a sua pronúncia, de ter lido que a gente não vai ler folha em branco, mas para refletir, ali é o silêncio de Deus entre o Velho Testamento com o Novo. O Novo já é Cristo vindo para nos salvar, para nos dar o direito da vida eterna e permanecer dando frutos em seu louvor. Então, dando fruto quer dizer que nós estamos indo para que um dia aquela coroa que está brilhando nós alcançamos e vamos morar com Cristo juntamente a Deus a eternidade. É tão maravilhoso, né, irmão? Quando se formar tudo no céu, né, irmãos? Hoje qualquer um que morre aí, que faz atrocidades, que faz as coisas, as pessoas, para alegrar a família, diz: mas um anjinho que está lá no céu. A pessoa aprontou, pisou no sangue de Cristo Jesus, fez mal a um, fez mal a outro, e quando morre, para a família, né, para consolar a família, diz: o anjinho foi morar no céu. Mas nós sabemos que é o tribunal de Cristo, né? E a pessoa não parte daqui de baixo já não sabendo que Deus vai recolher, que vai morar com Deus no céu. Nós temos que fazer em vida, sacrificar a carne para que a alma tenha o seu lugar no reino de Deus. Vamos ficando por aqui, vamos, irmãos, compartilhar esta pregação, irmãos, muito forte,
Mateus, não esqueça, irmã, procure Mateus 24, onde diz sinais da destruição de Jerusalém e o fim do mundo. E o fim do mundo não é só o templo de Jerusalém, não. É o fim do mundo. Muitos correm desta pregação, vão criticar, mas a verdade seja lhe dita. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fique com Deus, queridos.